Olá, companheirada do Movimento Sem Terra, companheirada de todo o Brasil, na América Latina. Meu nome é Joelson Santos, sou médico de família e comunidade, militante do Movimento Sem Terra, e faço parte da rede de médicos e médicas populares. Hoje venho aqui para a gente conversar um pouco sobre um tema que surgiu agora recente e está gerando vários debates no mundo todo, que é a quebra das patentes. Então, primeiro lembrar o que é a patente, a patenteação. Patente é uma licença, né, de uma pessoa ou uma indústria sobre um determinado, uma determinada coisa ou um determinado produto. Tem a ver com comércio, tem a ver com venda, com compra. É como se fosse um direitos autorais, como a gente conhece, né? E aí o direito à patente hoje, de forma geral, são de 20 anos. Então, se uma empresa, por exemplo, descobre um medicamento ou manipula um medicamento, durante 20 anos ela tem esse direito à patente, né? Ou uma pessoa descobre uma vacina, ela vai ter direito a 20 anos a essa patente, né? A gente tem muita patente também com as plantas, principalmente aí nos agrotóxicos com os transgênicos, né? A Monsanto é uma das líderes, né? Através das modificações genéticas das plantas, eles entendem como isso uma nova planta, uma nova variedade, patenteiam e a partir dali, se você for plantar, tem que pagar para eles, tem que comprar eles. Se plantar sem autorização, você pode ser multado. E assim também serve para os outros processos. Então, esse é uma lei, né? Vamos dizer assim, mundial, né? Internacional, sobre o direito de patentes. Né? Isso que é o direito de um outro país ou alguma outra indústria não reproduzir um determinado produto ou um determinado descobrimento sem autorização dessa empresa ou dessa pessoa que é a que detém o poder da patente. E deter o poder da patente é decidir quem pode fazer, quem pode reproduzir, a quem vender ou não. Como é que isso está acontecendo hoje com as vacinas, né? Então a gente temos algumas empresas grandes, gigantes no mundo farmacêutico que têm desenvolvido vacinas, né? Como por exemplo a AstraZeneca, BioNTech, a Coronavac, a Sinovac, a Covaxin da Índia, né? A Sputnik V, né? E tantas outras vacinas. Um mundo de descobertas hoje de corridas são de mais de 160 vacinas, mas essas são, digamos assim, 5 a 6 vacinas que estão monopolizando e por trás disso o monopólio das empresas, né? Muitas dessas empresas estão cotizadas na Bolsa de Valores. Então, tipo assim, tem pessoas comprando ações, tem pessoas investindo, né? O investimento, apesar na própria OMS, ela diz que no desenvolvimento de todas as vacinas hoje, 2/3 do dinheiro investido nas vacinas são públicos. Então foram países que colocaram. Então ela tem que ser um direito público. Ela é um direito público, apesar de ter sido tal pessoa ou tal empresa que descobriu, mas ela só foi fazer isso a partir de um financiamento. E esse financiamento foi majoritariamente público a nível mundial, né? Temos o programa COVAX da OMS, que é como se fosse um consórcio entre países. E aí, então, essas empresas que estão com esse monopólio, hoje elas estão né, decidindo a quem vende primeiro, preços, né, colocando preços, colocando empecilho, entregando quando quer. E nesse sentido, a gente estamos vivendo uma guerra fria das vacinas nesse momento, né, vamos assim dizer, que é uma corrida tecnológica que começou com mais eficácia, 90%, 80%, 50% de eficácia, tal tecnologia molecular, tecnologia de RNA, enfim, várias coisas que a gente foi
foi escutando. E aí, essas empresas, né, inclusive, por um exemplo, a AstraZeneca mesmo, a Pfizer, na verdade, ela tem exigido a países, inclusive, pagar um dinheiro no exterior, colocar numa conta um dinheiro reserva no exterior, que o país também abra mão de alguns ativos soberanos. Que são os ativos soberanos? São embaixadas e bases militares. Isso nem todos os países têm, já começa por aí filtrando, né? E exigindo de que se tivesse alguma reação, alguma ações contra possíveis efeitos adversos na vacina, que o Estado todo se responsabilizasse e a empresa ficasse ausente. Então, assim, é uma exigência, né, fora do sério, fora do comum, inclusive pensando para países de terceiro mundo, países mais pobres ou países em desenvolvimento. E aí, nesse sentido, para quebrar um pouco esse monopólio e essa desigualdade e inequidade que está da vacina, na África tem países que não chegou ainda, na América Latina também, e no Caribe, né? Alguns países ainda que quase não iniciaram a vacina, mas isso muito mais explícito na África. Temos muitos países que nem os profissionais de saúde receberam nem a primeira dose. E aí a Índia e a África do Sul, principalmente, lideraram um pedido de quebra de patente recentemente na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Que isso quer dizer o quê? Uma quebra temporária, seria o quê? Pedir licença, que essas empresas que hoje estão com o monopólio das vacinas, pudessem abrir licença para que os laboratórios nesses países pudessem, e outros laboratórios, outras indústrias pudessem replicar, vamos assim dizer, reproduzir a vacina, para ter um número maior de vacina com preço baixo e, principalmente, uma cobertura maior, quando digo cobertura, que atinja todos os países do mundo, todos os povos do mundo, porque só assim conseguiríamos sair dessa pandemia. Se a gente seguir do jeito que está, Europa se vacinando primeiro, Estados Unidos se vacinando primeiro, os países mais ricos, os países de centro se vacinando primeiro, e não vacinar os países, vamos dizer assim, que a gente diz de periferia, que são países pobres, a pandemia ela vai seguir existindo, né? A gente tem percebido essa questão das mutações, novas cepas, com novas formas de infecções, com novos colapsos. Então, a quebra de patente é esse pedido, né? Que o Brasil é um dos únicos países pobres ou em desenvolvimento que se negou, né, e não está a favor da quebra de patentes, negando a história que o Brasil é líder nessa luta de quebra de patentes, né? A gente temos os exemplos dos genéricos aqui no Brasil. Foi uma lei importante que iniciou com um medicamento para tratamento das pessoas que convivem com HIV e AIDS, que o SUS comprava a um preço mais de 100 vezes superior esse mesmo medicamento do que a outros países. Então a gente passou a fazer, né, o medicamento genérico a partir dessa licença. É algo bem parecido. Então não é ilegal as patentes. Então a gente deve lutar por isso, por popularizar as vacinas. Para popularizar as vacinas precisa sair dessa hegemonia do monopólio das grandes empresas, para que nos países pobres possa chegar vacina onde ainda não chegou e a gente consiga acelerar mais nos países onde já iniciaram, que não estão sem condições de comprar por toda a crise econômica que estamos vivendo, e assim poder sair dessa crise mais fácil. Senão vamos ter que seguir onde se está vacinando mais, vai se isolar do resto do mundo. E assim a gente vai ter maior número de fome, maior número de desemprego, desigualdade nos países que já são mais pobres. Então é um momento da gente pensar na equidade mundial e pensar num sistema de saúde mundial, já que a pandemia tem mostrado isso, que precisamos estar mais vigilantes e estar mais comunicativo entre nós
e uma vigilância epidemiológica melhor. Então, vamos lutar pela quebra das patentes, uma licença temporária. As empresas não vão perder dinheiro nisso, já ganharam muito dinheiro, já tem milhões de contratos, já estão na bolsa de valores. Então, nada mais justo agora de que nossos países e vários outros países, principalmente mais pobres, e outros laboratórios possam ter a licença e produzir essa vacina para que possa chegar mais rápido a todos os cantos do mundo. Então, vamos defender há um pouco esse sentido que é a quebra das patentes.